Amém, irmãos? Graça e paz. Eu quero então abrir com os irmãos em Salmo 122, verso 1. Sim, Senhor, nós concordamos com a oração do nosso irmão. Agradecemos a Ti por mais uma manhã onde o Senhor nos permite fazer essa memória maravilhosa, Senhor. Obrigado. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. E entre esses estávamos nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agora nós estamos na Tua presença. Não é pelos nossos méritos, mas é porque o Senhor nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Louvado seja o Teu nome. Pedimos a Ti que cinja as nossas mentes, nos ajude a estar inteiros na Tua presença e, de fato, toda a obra das trevas o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, nossos 5 pães de cevada e nossos 2 peixinhos, na esperança de que o Teu Santo Espírito venha nos falar, venha nos edificar na Tua palavra, porque é só o Senhor quem pode fazer isso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, então, Salmo 122 é um cântico de romagem, é um cântico dos degraus, e ele começa assim: cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na verdade, eu só quero ficar nesse primeiro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia desse, Aurélio estava falando para nós a palavra, lembrando esse salmo e outros trechos das Escrituras que nos chamam a atenção para a importância das reuniões da igreja. Quando o salmista, pelo Espírito, escreve isso aqui: eu me alegrei quando me chamaram para ir para a casa do Senhor. É claro que nós sabemos que ele usou aqui uma linguagem do Antigo Testamento, porque naquele tempo existia uma casa do Senhor física. Então, o povo de Israel se dirigia para essa casa física para poder adorar o Senhor. Então, quando ele recebeu aquele chamado, quando disseram assim: Davi, hoje é dia de festa, nós vamos subir para Jerusalém para adorar o Senhor na casa do Senhor, ele se alegrou. Aquilo fez com que o coração dele se alegrasse. Hoje, essa palavra é aplicada a mim e a você para as reuniões da igreja. Porque assim como o povo de Israel, no Antigo Testamento, se congregava no templo, se congregava na casa do Senhor lá daquela época, e eles faziam isso com alegria, hoje também o Senhor chama o seu povo para estar reunidos. A única e grande diferença é que hoje a igreja não tem uma casa física. A casa do Senhor hoje não é um prédio mais, de jeito nenhum. Não há nenhum lugar que a igreja se reúna que possa ser chamado de a casa do Senhor. Não, no Novo Testamento o Senhor mudou as coisas. No Novo Testamento o Senhor agora diz que a casa de Deus somos eu e você. Mas não somos eu e você individualmente, não. Nós somos a casa do Senhor. Coletivamente, eu e você juntos, unidos em Cristo pelo Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor. Então, irmãos, o assunto de a igreja e o povo de Deus reunir-se é um assunto extremamente importante no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, ele fazia questão de instituir certas ocasiões, como essa aqui do Salmo 122, para que o povo de Deus estivesse reunido, junto, todo mundo. Houve um servo de Deus do passado que ele falou que as religiões desse mundo, nós não seguimos uma religião, amém? Nós seguimos uma pessoa viva, Jesus Cristo, Filho de Deus.
Ninguém aqui segue religião não, Deus nos guarde. Nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo, que não é uma religião, é uma pessoa, aleluia. Esse servo de Deus falou que as religiões desse mundo, elas enfatizam a santidade pessoal, o bom comportamento individual. Mas o Evangelho, além de enfatizar que eu e você, individualmente, precisamos ter uma vida santa, o Evangelho também enfatiza que nós precisamos ter uma vida coletiva. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. 1 Coríntios 12 fala, nós somos, vós, 12, 27, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então isso quer dizer que não há crente em casa, não há crente individual. Eu vivo minha vida e os irmãos são outro departamento. De jeito nenhum. Minha vida individual tem tudo a ver com minha vida coletiva. Então, irmãos, as reuniões da igreja são uma parte importante da vida cristã, não pode ser negligenciada. Quando nós negligenciamos as reuniões da igreja, nós temos perda. Por quê? Eu vou falar aqui, e se você nunca experimentou isso, eu desafio você a orar para o Senhor te dar essa experiência. Há uma porção de Cristo. Não fui eu que falei isso não, foi um servo de Deus também do passado. Há uma porção de Cristo especialmente reservada para as reuniões. Especialmente, ou seja, em casa você não vai desfrutar dessa porção de Cristo, só reunido, só com os outros irmãos. Então, quando nós negligenciamos as reuniões da igreja, nós sofremos perda. Os irmãos estão caminhando e eu estou parado. Os irmãos estão caminhando, andando, e eu estou parado. Então, é necessário que o Senhor nos chame a atenção. Não, mas eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia. Todo dia eu oro. No meu trabalho, eu dou testemunho do Evangelho, prego o Evangelho. Tudo isso é bom e deve ser feito, mas sem negligenciar o viver coletivo, o viver com o corpo, o viver com os irmãos, o viver onde você está no meio dos irmãos e você se mistura, e você conhece, e você é conhecido, e você edifica, e você é edificado. Para essa vida o Senhor também nos chamou. Vida coletiva, corpo de Cristo. Então, por esse pequeno detalhe, você deve imaginar hoje, no Novo Testamento, que alegria que o salmista teve. Oh, glória! Alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir com o povo de Deus. Alegria, ele fez isso com alegria. Aquilo incendiou o coração dele. Irmãos, não é forçado não, mas pelo Espírito Santo, essa alegria tem que estar presente em mim e você. Ainda que você tenha tido um dia cansativo, você trabalhou, dona de casa, cuidou da casa, lavou prato, lavou chão, fez comida, você teve um dia cansativo, mas no dia que falar assim, hoje tem reunião da igreja, o coração tem que mudar, o coração tem que se alegrar. Por quê? Porque você sabe que você vai estar ali, junto com os seus irmãos, na presença de Deus, sendo edificado, orando, Deus falando com você, falando com o irmão, ouvindo os irmãos, falando também, você vai estar ali sendo edificado, e essa edificação é sobrenatural. Às vezes você não sabe, Deus está fazendo alguma coisa ali, você não sabe. Já contei para os irmãos um pequeno testemunho de uma vez que eu cheguei numa reunião de oração, e eu estava com uma dúvida naquele dia, e eu não contei para ninguém sobre a minha dúvida. No meio da reunião, sem eu esperar, uma irmã levantou a voz, começou a orar,
e na oração daquela irmã, Deus tirou minha dúvida. O que é isso? É sobrenatural. Só tem isso na reunião da igreja. Se eu ficasse em casa, provavelmente minha dúvida não seria tirada. Então, a gente quer começar esse pequeno sentimento na palavra hoje, falando da importância que Deus dá às reuniões da igreja. Não é só a gente, não. Antes da gente, Deus dá importância. Deus fala assim: meu povo vai estar reunido hoje na minha presença. Deus se alegra com o seu povo reunido. Então, a gente não está dizendo, pelo contrário, a vida cristã também é formada do nosso testemunho individual. É claro que eu e você lá durante a semana, lá no meio da nossa família, lá no meio dos nossos colegas de trabalho, de escola, claro que nós devemos ter uma vida santa, claro que nós devemos buscar o Senhor individualmente, ter a nossa comunhão com Deus individual, de manhã fazer nossa oração, orar uns pelos outros, ler a palavra. Claro que tem que fazer isso individualmente, mas é como disse um servo de Deus, nós temos sim vidas individuais, mas nós não somos individualistas, de ficar só aqui, não, é só eu aqui, em casa eu posso ser crente. De jeito nenhum, você vai desviar, você vai se enfraquecer, porque você precisa estar reunido junto com o povo de Deus. E às vezes a reunião está fraquinha, e você diz assim: a reunião hoje não foi muito boa. Se você for sincero diante de Deus, talvez, quando você fala isso, você escute a voz do Senhor dizer assim: não, meu filho, você que não está muito bem. A reunião foi ótima. Talvez a reunião não foi muito boa, porque eu não estou muito bem. Mas eu posso afirmar que se o nosso coração for esse do salmista, se a gente for para a reunião da igreja com essa alegria: oh Senhor, que maravilha, vou esquecer esse mundão do dia aí, e agora eu estou na reunião da igreja, oh glória a Deus, certamente a nossa reunião vai ser diferente. A gente vai sair daqui, vai sair da reunião dizendo: que bênção, que maravilha, eu precisava estar aqui hoje. Mas mesmo que você não sinta nada, você precisava também, porque nós precisamos estar reunidos. E irmãos, esse realmente é um pequeno sentimento. Por quê? Porque a gente quer ao mesmo tempo falar dessa importância para incentivar todos nós a estarmos reunidos. É importante e é sério, irmão, é sério faltar à reunião da igreja por qualquer coisa. Por quê? Porque sem palavras, sem dizer nada, mas com sua atitude, você está dizendo: eu dou mais importância a isso aqui do que a reunião. Então, muito cuidado. Há necessidades, às vezes, claro, sem dúvida. Às vezes o irmão estuda de noite, ele não vai para a reunião porque ele estuda de noite. Beleza, ninguém está falando para você largar a sua escola por causa da reunião. Mas no seu coração, você tem que estar chorando, você tem que estar triste. Senhor, eu não fui para a reunião hoje porque eu estava estudando, porque o trabalho durou até mais tarde. Tem que estar triste, tem que considerar: Senhor, por que eu estou faltando à reunião da igreja? Tem que considerar, tem que levar a sério. Um irmão falou assim: se você levar Deus a sério, Ele também vai te levar a sério. Então todos nós precisamos ser incentivados ao reunir. E nós queremos, com a ajuda do Senhor, para servir de instrução para todos nós, porque nós já falamos sobre esse assunto aqui em várias ocasiões anteriores, mas Paulo fala assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos fale as mesmas coisas. Então eu quero, com a ajuda do Senhor aqui, os irmãos, repetir para todos nós aqui um assunto que já é conhecido, mas para poder fortalecer em nós aquilo que nós cremos. Qual é o assunto, Luciano? Os tipos de reunião da igreja. Quais as reuniões da igreja?
O que é que a gente entende no Novo Testamento como reuniões da igreja? Quais são os tipos dela? Por que nós temos domingo o partir do pão? Por que depois do partir do pão encerra-se o partir do pão e agora tem um irmão nos pregando a palavra? Por que a gente crê assim? Então, irmãos, nós, falar de maneira breve, se o Senhor permitir, nós cremos, não vindo de nós o entendimento, Deus nos guarde, mas quando a gente fala isso, a gente fala nos ombros dos nossos irmãos do passado que estudaram e falaram dessa maneira. Então a gente fala junto. Não é ideia de Décio, não é ideia de Renato, não é ideia do presbitério. A gente crê de acordo com os ensinamentos que nós recebemos. Nós acreditamos, se você nunca escutou isso, anote direitinho. Nós cremos pela Bíblia que há 5 tipos de reunião da igreja nas Escrituras. 5 tipos de reunião da igreja no Novo Testamento. A Bíblia, irmãos, os irmãos leem a Bíblia, os irmãos sabem do que eu estou falando. A Bíblia, ela não se comporta como um manual. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia, lá no índice, escrito assim: tipos de reunião da igreja, página tal. Aí você vai na página tal e está os tipos lá escritos. Não vai ter isso. Vai? Não. Como é que o Espírito Santo dispôs as Escrituras? Ele foi narrando a história, ele foi escrevendo os evangelhos, ele foi escrevendo o livro de Atos, ele foi escrevendo as cartas através dos seus instrumentos, e nessas narrativas, algumas coisas ele realmente deu a instrução clara, é para fazer assim, e outras ele deixou o exemplo para a gente poder ver o exemplo e entender que era para seguir. Então, a gente vê esses 5 tipos de reunião na Bíblia dessa maneira, porque a igreja naquela época, desde o seu princípio, ela já praticava essas reuniões. Então o que é que a gente faz? A gente segue, a gente vai no mesmo sentido, amém? Então, abra, irmãos, por favor, comigo, lá no livro de Atos, primeiro capítulo de Atos. Atos 1, 12. O Senhor tinha acabado de ascender, já tinha dado as instruções aos discípulos. No 1,12 diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja, irmãos, estava reunida para orar, reunião de oração. Quão importante essa reunião é? Não é a reunião para eu despejar minhas orações, é a reunião da igreja. Para eu simplesmente despejar minhas orações, é o meu quarto, é minha comunhão individual com Deus. Eu vou despejar ali o que tiver no coração. Na reunião da igreja, não. A igreja está reunida, não você sozinho. Então, a reunião da igreja, nós entendemos, ela cumpre aqueles princípios da oração que o Senhor nos ensinou em Mateus capítulo 6. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos que nos têm ofendido. Pois teu é o reino e a glória para todo sempre. Amém. Reunião da igreja, de oração da igreja, é para nós estarmos reunidos para orar pelos pontos do reino de Deus. É orar pela igreja em toda a face da terra, por esse tempo difícil que estamos passando, pelo fortalecimento dos irmãos, pela pregação do evangelho, pelas autoridades, por todos os pontos que dizem respeito ao reino de Deus, pontos coletivos. Mas eu posso orar pelos irmãos desempregados? Claro.
lá no final da reunião, quando a reunião vai caminhando para o final, aí você tem na própria oração que o Senhor falou ali em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia. Então, claro que nas reuniões de oração há espaço para você também e eu lembrarmos dos irmãos desempregados, dos irmãos enfermos. Às vezes um irmão coloca um ponto de oração ali para a gente poder orar, amém, nenhum problema. Agora, sempre repare a prioridade dos assuntos, não é para começar orando por enfermos, porque senão a reunião fica centralizada no homem, senão a reunião fica centralizada em nossas necessidades, não é para isso. A igreja está reunida para orar. Sabe por que esses irmãos estavam orando aqui? Porque o Senhor falou assim, ó, aguardem, eu vou subir agora. Ele ascendeu aos céus, eu vou subir agora, mas vocês vão aguardar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para vocês pregarem o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam ali perseverando em oração, dizendo, Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor. Senhor, estamos aqui, venha o teu reino, Senhor. Eles estavam ali perseverando nessa oração, e a oração foi respondida no capítulo seguinte, dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, capacitou a igreja, inaugurou a igreja ali na terra, o Espírito Santo, e aqueles irmãos saíram pregando o Evangelho. Essa é a reunião de oração da igreja. Todos os versículos não vai dar para a gente ler, mas por exemplo, Atos capítulo 12, não precisa você abrir não, vai ficar gravado, ou então você anota. Atos capítulo 12, quando Pedro é libertado da prisão, lembra disso? Que o anjo vai libertar Pedro. Pedro não sabia se estava tendo uma visão, se era um sonho ou se era verdade. Quando ele se viu no meio da rua, liberto, longe da prisão, diz que ele considerou e falou assim, já sei para onde eu vou. Os irmãos estavam reunidos orando. Ele foi para esse lugar onde a igreja estava reunida orando. Reunião de oração, ponto importantíssimo das reuniões da igreja. Irmão Mac, lembramos muito bem. Irmão Mac uma vez falou assim, nós colocamos para ele um assunto que nós estávamos passando e queríamos ouvir a orientação dele como servo de Deus, como irmão que nos ajuda na palavra. Ele falou para nós assim, irmãos, façam o seguinte, eu dou um conselho a vocês, coloquem esse assunto para a igreja, mas coloquem na reunião de oração, porque os irmãos que são fiéis em frequentar a reunião de oração são os irmãos mais sérios. Que palavra pesada, né, irmãos? Que palavra pesada. Deus nos guarde. Mas não fui eu que falei isso não, foi esse irmão. Porque reunião de oração tem essa seriedade. A gente vai ali comprometido com os assuntos do reino, então tem que estar com seriedade e com disposição mesmo. Está cansado, está isso, mas é reunião de oração, glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a reunião de oração da igreja. Irmãos, no capítulo 2, aí mesmo onde você está, depois que os irmãos são capacitados pelo Espírito Santo, 2,14 diz assim, ó, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Eu não vou, claro, ler o texto todo, mas o que eu quero dizer é, esse é o segundo tipo de reunião que a gente crê que há na Bíblia e deve ser praticado pela igreja, a reunião de pregação do Evangelho. Os irmãos, levantaram no poder do Espírito Santo, a multidão estava ali reunida, eles anunciaram a palavra. No final, no verso 37 diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? A palavra tocou lá o Espírito Santo usou a palavra e tocou lá no coração daquelas pessoas. E eles, compungidos pelo Espírito Santo, disseram, e agora a gente faz o que então? Arrependei-vos, respondeu-lhes Pedro, 38,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Reunião de pregação do Evangelho é outro tipo de reunião que a igreja pratica no Novo Testamento. Reunião para anunciar a palavra, onde nós convidamos pessoas, pode ser aqui no local, pode ser no grupo caseiro, convidamos pessoas e naquele dia o nosso objetivo vai ser pregar a palavra de salvação para as pessoas. Reunião de pregação do Evangelho. E os discípulos aqui, estavam inflamados pelo Espírito Santo, eles pregavam o Evangelho à torto e à direito. Amém? Reunião de pregação do Evangelho, segundo tipo. Terceiro tipo. Aí, irmãos, no capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já falei de oração, já falei de pregação do Evangelho, o texto está citando aqui, eles perseveravam no partir do pão. É essa reunião que a gente acabou de ter. Reunião de memória, reunião de lembrança, não é para fazer nada além disso nessa reunião. Todas as nossas orações, todos os nossos louvores, as nossas proclamações devem ser voltadas para esse assunto. Por que aqui no Partir do Pão a gente não chama os irmãos para orar pelos desempregados? Quem estiver enfermo aqui, venha para a gente orar. Por que a gente não faz isso? Não é o momento. Nosso Deus é um Deus de decência e ordem, é ou não é? Nosso Deus é um excelente administrador. Quando nós falamos dos tipos de reunião da igreja que há na Bíblia, não estamos falando aqui de engessar nada, não. Pelo contrário, estamos falando de que Deus é um Deus organizado. Então, se é para reunir para orar, vamos orar. Se é para reunir para partir o pão, vamos partir o pão. Se é para reunir para pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. As orações, talvez não dê tempo de abrir, mas você conhece o versículo, você pode ler em casa. 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está dando instruções ali para as reuniões da igreja, ele fala assim, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, eu estou na reunião da igreja, minha mente também está funcionando. Eu não estou à toa, não estou desligado. O que é que isso significa, Luciano? Que se eu estou numa reunião de oração, eu não vou pedir 5 hinos para poder a gente ficar cantando. Eu não vim ali para cantar, eu vim para orar. Minha mente está cingida. Então, por exemplo, no Partir do Pão, é a memória do Senhor. O Senhor falou assim, não precisa nem abrir esse texto, né? 1 Coríntios 11, 23 em diante, Mateus capítulo 26, quando o Senhor faz ali a última refeição com os discípulos, Ele institui essa reunião. Ele fala, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, façam memória de mim. Foi Ele que pediu. Você e eu não vamos nos atrever a fazer nada contrário ao que Ele nos pediu. Ele pediu para, aqui na mesa, pão e cálice, lembrando da sua morte, lembrando da redenção, lembrando do seu amor glorioso e incomparável. Nós estamos lembrando junto com Ele. Reunião de Partir do Pão. Então, minhas orações, é importante falar isso, irmãos, porque às vezes a gente está na reunião e a gente pode fazer orações que destoam daquilo que o Espírito está nos conduzindo. Então, se eu estou aqui para partir o pão, que oração eu tenho que fazer? Oração de agradecimento, de louvor, de gratidão àquele que morreu por mim, morreu pelos irmãos também, mas morreu por mim também, me resgatou. Não destoa, nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus organizado.
Ele não pode ser colocado numa caixinha por ninguém. Ninguém explica a Deus. Concordo com aquele hino. Ele não pode ser colocado numa caixinha por ninguém, mas ele é um excelente administrador. O universo, irmãos, é extremamente organizado e dá testemunho do nosso Deus que criou o universo. Então, a gente não está falando aqui de engessar, não, porque não pode. Irmãos, a gente está falando de um Deus organizado, que colocou as reuniões, cada uma com seu propósito. É disso que a gente está falando. Eu e você não mudamos nada, a gente segue o curso. Segue o curso. Isso é reunião de partir do pão. E nós aqui, contamos uma história, não contamos? A reunião de oração, de partir do pão, ela começa, outro dia dessa, estava lembrando aqui para nós. Naquela simples frase que o Espírito fala através de Paulo: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Está vendo? Essa simples frase o Espírito deixou escrito para dizer para a gente qual é a trajetória, qual é a história do partir do pão. O que é que vocês lembram no partir do pão? A nossa lembrança vai da sua morte, na verdade vai da sua encarnação até sua volta, até o cumprimento do reino de Deus. E a gente lembra de toda essa obra de redenção. Por isso que as reuniões de partir do pão, não sei se você que é mais novo, não sei se você que nunca prestou atenção, reunião de partir do pão não começa a gente falando que Jesus ressuscitou. Não, calma. Jesus ressuscitou, realmente é verdade, está certo, mas calma. Pelo Espírito nós estamos contando uma história, e a história não começa na ressurreição, começa lá no céu, quando Ele, antes da fundação do mundo, nos amou e decidiu vir se entregar por nós. Então, a reunião começa falando, sim, da sua morte, do seu sofrimento, do preço que Ele pagou. Mas é um velório? De jeito nenhum, nosso Senhor está vivo. Apenas nós estamos contando uma história. Calma que a ressurreição já vai chegar. O Espírito Santo vai conduzindo a igreja. Então os hinos que a gente começa a cantar são hinos que falam da sua morte, do seu sofrimento, da nossa condição de trevas. Aí depois, chega aquele momento que a igreja está naquele ápice. Aí vamos partir o pão, aleluia, vamos partir o pão. Levanta os irmãos, servem, oram aqui, abençoam os elementos, servem aqui para a gente, aleluia. Agora o Senhor foi, na história que a gente está contando, o Senhor já morreu e depois da morte segue-se a ressurreição. Nosso Senhor está vivo, aleluia. Aí você começa a ver a igreja levantar com hinos de ressurreição, de ascensão, de vitória. Você vê o negócio pegar fogo. Não é que não tenha pego fogo antes, já pegou, desde o início. Mas você vê o Espírito Santo conduzindo, porque essa reunião é um testemunho. Essa reunião, aquilo que Aurélio lembrou do versículo aqui de Pedro, os anjos, o mundo espiritual estão assistindo essa reunião e dizendo assim: como é que é? Eles falaram o quê? Eles anelam para escrutar. Eles estão nos ouvindo contar essa história, aleluia, que história maravilhosa. E chega no ápice, o Senhor foi glorificado, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, até que Ele venha, aleluia. Então, essa é a reunião de partir do pão, a memória do Senhor. É claro, é evidente que teria muitas coisas para falar sobre cada reunião, mas a gente fala aqui na nossa limitação, amém? Qual é o outro tipo de reunião que existe na Bíblia? Reunião ministerial. Você está aí em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja também perseverava, irmãos, em ouvir o ensinamento da palavra, que vinha de quem? Dos apóstolos. Aquela frase que Paulo falou: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Está vendo? A igreja, ela também tem uma reunião, ela também participa de uma reunião que
que nós chamamos de reunião ministerial. Abra lá comigo Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles estavam reunidos para partir o pão no primeiro dia da semana. Só concluindo aqui sobre partir do pão. Por que nós partimos o pão todo domingo? Você já fez essa pergunta? Porque nós entendemos pelas Escrituras, você leu lá, talvez agora não, mas você já conhece esse texto? Que lá no início de Atos, diz que eles partiam pão todo dia. Eles partiam o pão todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia eles partiam pão. Mas a gente entende pelo Senhor, pelo servo de Deus que nos ministra uma palavra, que quando a Bíblia diz aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Há um outro texto também em Coríntios, quando Paulo, ali Coríntios 9, quando Paulo, final do 8, início do 9, depois você vê lá, 2 Coríntios 8 e 9, quando Paulo está falando de separar as ofertas para poder servir aos irmãos, ele fala assim: no primeiro dia da semana vocês separem as ofertas que vocês vão dar. Então ele está dizendo ali para nós que no primeiro dia da semana a igreja estava reunida para partir o pão, então aproveitava e levava as ofertas para poder servir os irmãos. Então partir do pão, a gente entende, Deus é bom, irmãos, não é que seja proibido que a gente parta o pão todo dia como antes, não. Mas domingo, se você não parte o pão nos outros dias, pelo menos domingo você tem que partir. Pelo menos ficou um dia estabelecido, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, para que nós façamos o partir do pão. Por isso que a gente parte o pão toda semana no domingo. Mas se o Senhor, lá no grupo caseiro, te der uma reunião abençoada, te der aquele sentimento e tal, e estiver pegando fogo, daqui a pouco o Espírito pode dizer assim, pega aí o pão e o vinho, bora partir o pão aqui. Pode, claro, é testemunho para o Senhor. Mas aí, eu quero prosseguir para dizer o seguinte: eles estavam reunidos com o fim de partir o pão, e Paulo pregou a palavra para eles. É a continuação aqui do versículo. Paulo pregou tanto a palavra que Eutico, coitado, verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Misericórdia. Mas, irmãos, olha, o que é a reunião que está acontecendo aqui? Paulo era um apóstolo, um irmão que, segundo Efésios capítulo 4, é um irmão do ministério da palavra. Efésios 4:11 fala assim, e ele mesmo concedeu uns para, me ajude? Apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, desculpe, outro para pastores e mestres, ministério da palavra, apóstolos, evangelistas, volta, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que os presbíteros não estão nessa lista? Porque presbítero não é dom de ministério da palavra, presbítero é ofício de governo, liderança, por isso que não tem presbítero aqui nessa lista, é outro departamento. Presbítero é falado em outro texto das Escrituras. Paulo, que era um ministro da palavra, ele reuniu a igreja e estava pregando a palavra, ensinando, doutrinando, doutrina dos apóstolos. Isso é uma reunião ministerial, nós chamamos assim, porque um irmão que tem ministério da palavra, ele vai falar e nós vamos ouvir. Então, por exemplo, a conferência que nós fazemos na Páscoa é uma reunião ministerial. Nós recebemos os irmãos
que pregam a palavra para nós, nós sentamos e ouvimos, eles falam. É o que acontece aqui em Atos capítulo 20. Ninguém aqui falou assim: Paulo, eu tenho um sentimento. Não, deixa seu sentimento para outra reunião. Aqui os irmãos vão escutar. Aí Deus traz uma palavra através desses irmãos para edificação, para orientação da igreja. É uma reunião ministerial. Quarto tipo de reunião nas Escrituras: reunião ministerial. Eu já falei sobre, me ajude, a primeira, oração. A segunda, pregação do evangelho. A terceira, partir do pão. A quarta, essa agora ministerial. Qual é a quinta? A quinta é reunião nós chamamos de exercício dos dons, ou reunião de comunhão, reunião de mutualidade. 1 aos Coríntios, abra lá comigo, para concluir ali, 14, 26. Primeira aos Coríntios 14, 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos? Uma pergunta. Que fazer, pois, irmãos? Aí lá vem a resposta. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação, a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Está vendo, irmãos? Essa reunião, a gente falou antes da reunião ministerial, que é um irmão que tem ministério da palavra, ele vem, fala e nós escutamos. Mas você está vendo que da forma como o Espírito falou aqui a Paulo, essa reunião aqui é diferente? Porque ele está o tempo todo falando, um tem, outro tem, esse traz, você traz, eu trago. Se o profeta falar, ele fala, a gente escuta. Mas se vier sentimento, a outro que está aí sentado, o daqui senta e o daqui levanta. Está vendo? É uma reunião onde todos participam. Nós praticamos essa reunião durante a semana nos grupos caseiros. Reunião de exercício dos dons. É a reunião onde tem lugar a profecia. Profecia no Novo Testamento, especialmente aqui em Coríntios 14, 1 Coríntios 14. O que é profecia, Luciano? Profecia é Deus falando no falar dos irmãos. Isso é profecia. Então, por exemplo, é reunião de exercício dos dons. E a gente, digamos, está estudando, como lá no grupo caseiro onde eu me reúno, a gente está estudando a carta de 1 Pedro. A gente se mistura com o texto, com o capítulo, durante a semana, e quando reúne, aí cada um traz um versículo, uma experiência, um negócio que leu, que chamou a atenção. Tá? Menino, quando a gente olha, está o banquete servido, a gente sai dali com a barriga cheia. Porque cada um trouxe, está vendo que o tipo de reunião é diferente? A ministerial, nós sentamos para ouvir os irmãos que têm ministério da palavra. A de exercício dos dons, eu também trago alguma coisa, eu ouço, mas eu também falo. Todos podereis profetizar, irmãos e irmãs, na ordem. Eu tive sentimento, trouxe para os irmãos, me calei, o outro vai, eu também vi isso aqui nesse versículo, isso aqui me chamou a atenção e tal, eu estava até falando disso, cada um na sua... Porque não é ministerial para eu falar sozinho, não, os irmãos estão ali comigo na comunhão, na mutualidade. Então a gente vai, cada um vai falando, eu vou sendo edificado, eu também edifico, porque cada um traz, um tem salmo, outro doutrina, esse outra língua, interpretação. Mas irmão, eu nunca vi no grupo caseiro lá alguém falando língua. Você pode nunca ter visto, mas não quer dizer que não exista. Até porque o texto está dizendo que se o irmão estiver falando em língua, tem que ter interpretação.
Se não tiver interpretação, ele faz o quê? Fica calado ali, baixinho, só ele e Deus. Por que a Bíblia se preocupa com isso nessa reunião? Porque a característica da reunião de mutualidade, de exercício dos dons, é que todos sejam edificados. Se eu estou falando em línguas e os irmãos não estão entendendo, não tem edificação, irmãos. Se eu estou falando em línguas e você não sabe o que eu estou falando, só Deus sabe. Então, só eu sou edificado, você não. E o Senhor não quer isso, nessa reunião não. Exercício dos dons, se falar em língua, tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, fica calado. Você e o Senhor ali. Fale consigo mesmo, com Deus. Mas você traz um sentimento, você traz uma palavra, e todos são edificados. Isso é reunião de exercício dos dons. 5º tipo de reunião nas Escrituras, no Novo Testamento, que a gente entende que deve ser praticado. Luciano, tem outros? Não sei, irmão. Se houver, esses são os que nós temos aprendido. Eu já ouvi falar de irmãos que creem que tem que ter reunião de louvor. Não sei. Teria que mostrar nas Escrituras qual o modelo para poder a igreja seguir isso. Até então, falando não com a nossa própria cabeça, mas nos ombros dos irmãos que nos pregaram a palavra e que nos ensinaram essas coisas, nós entendemos que há esses 5 tipos de reunião que a igreja pratica no Novo Testamento. E em cada um deles, o Senhor tem um propósito de nos edificar, de nos fazer funcionar na sua presença. E eu encerro aqui 10:05, vamos orar, que o Senhor nos ajude. Entregamos, Senhor, a Tua palavra nas Tuas mãos. Agradecemos por esse momento e pedimos a Ti, humildemente, que o Senhor venha fazer com a Sua palavra aquilo que o Senhor deseja nos corações do Teu povo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?